Olá pessoal, tudo bem? Professor Danus de Ciências, estamos retornando às nossas atividades no segundo semestre, certo? E vamos dar continuidade ao terceiro período, onde nós possamos aqui nos preparar para uma reta final do término do nosso curso. Hoje nós vamos falar e conhecer seres vivos. O que são os seres vivos? A composição química dos seres vivos. Ok? Características dos seres vivos. Dentre as características dos seres vivos, nós temos aqui a composição química, a organização da matéria, o metabolismo, a reação e movimento, que são os estímulos, crescimento e reprodução, a hereditariedade, a variabilidade genética e a seleção natural e adaptação, o meio em que nós vivemos, ok? Composição química. O que seria a composição química de um ser vivo? Todos os seres vivos são constituídos por células, certo? O único ser vivo em que podemos dizer que não tem célula é o vírus, mas isso aí é aula para depois. Dentre a composição química dos seres vivos, da célula, nós temos aqui essa divisão, né? Esse gráfico aqui que mostra que 15% dos seres vivos ele é constituído por proteínas, 7% pelo ácido nucleico, que é o DNA, 3% de carboidrato, 2% de lipídios, que são as gorduras, e esses são a composição química orgânica, certo? Orgânica que vem de organismo, que é constituído dentro do nosso organismo. E nós temos aqui os sais minerais, que são 2%, certo? E outros 1% que podemos dizer que são a composição química inorgânica, que entre a água e sais minerais, só que em uma composição química do nosso organismo, pelo esse gráfico aqui a gente vê que 70% do nosso organismo ele é composto por água, certo? Tem uma variedade de pessoa para pessoa, mas dentro de uma normalidade, o organismo ele tem 70% de água. Dentro da estrutura da célula, nós estamos falando de célula, né? Todo o organismo ele é composto por células. Aqui nós temos aqui uma imagem, o que é uma célula humana, né? As organelas das células, que nós temos aqui o aparelho de Golgi, né? Golgiense, os lisossomos, ribossomos, nós temos aqui a membrana plasmática, o citoplasma, o retículo endoplasmático rugoso, o peroxissomo, o núcleo da célula onde está situado o DNA, o retículo endoplasmático, o centríolo e o mitocôndria. Isso é toda uma estrutura de uma célula humana, ok? Material genético. Como se constitui o nosso material genético celular? Refere-se aos ácidos nucleicos que codificam os genes. O que seria isso, professor? É um conjunto completo dos genes de uma espécie que é chamado de genoma. O material genético contém informações genéticas de uma forma de vida orgânica. Resumindo, todos nós temos um material genético, um código genético, que o meu código genético é diferente de qualquer outro código genético de outra pessoa, né? O que nós vimos aqui é que o ser humano,
o seu código genético ele é individual, a não ser aquele indivíduo que ele são gêmeos bivitelinos, certo? Que eles são formados da mesma formação genética. Metabolismo. O metabolismo são conjunto de reações que permitem ao organismo manter suas funções vitais. Por exemplo, a síntese ou a degradação de proteína e de carboidrato, entre outros. Certo? Pela imagem você vê que o nosso metabolismo ele é uma absorção de nutrientes, né? A nossa alimentação rica em proteínas, em carboidrato, em lipídios, em vitaminas, entre outros. A nutrição, importantíssimo de um ser vivo. Nós temos aqui os organismos vivos que necessitam de energia para a realização de suas atividades. E essa energia ela é conseguida pela nutrição. Os organismos vivos podem ser divididos a partir do critério de nutrição. Aí nós temos aqui a nutrição autótrofica e a heterótrofica, certo? Pela essa imagem aqui, a autótrofa, nós temos o reino plantae, que são as plantas. Por quê, professor? Porque autótrofo, as plantas, elas só dependem de si, elas fabricam, elas produzem o seu próprio alimento. Diferentemente do homem, dos animais, que são heterótrofos. O homem ele não produz o seu próprio alimento. Ele tem que buscar o seu alimento para a sua manutenção diária. Então, um ser autótrofo são as plantas e o heterótrofo são os homens, os animais. Ok? E nós temos aqui tipos de reprodução. Nós temos aqui a reprodução sexuada. Ela é geralmente com participação de gametas. Ela promove o aumento de variabilidade genética, que é a recombinação genética, certo? Temos dois tipos de reprodução. A outra assexuada, sem participação de gametas, ok? Com pouca variabilidade genética, né? O que ele quer dizer aqui é o seguinte, que são clones, são bipartição, são divididas, são células que se dividem, sem participação de um outro ser vivo. Elas são dependentes, elas se multiplicam, ok? Capacidade de responder estímulos. Os seres vivos são capazes de responder a estímulos do meio ambiente em uma propriedade conhecida como a irritabilidade. Como, por exemplo, podemos citar o fechamento dos folíolos das plantas, sensitiva ao toque, ou ainda a fuga de um animal diante de um perigo iminente, né? É uma reação. A irritabilidade que ele quer dizer aqui é a sensibilidade, é a fuga, é o medo, é a ansiedade. E isso nós somos capazes de responder a esses estímulos. Ok? E por último nós temos aqui a evolução, né? Todo ser vivo ele tem a sua evolução, né? São sujeitos aos processos evolutivos, sofrem modificações ao longo do tempo. Um dos fatores que causa essa evolução é o surgimento de mutações, modificações que ocorrem na molécula de DNA e levam ao surgimento de novas características em um organismo. Essas modificações podem ser transmitidas aos descendentes. Ao longo do tempo, essa evolução, a evolução do homem, né? Veio surgindo aqui diferenças, mudanças, como nós vimos por essa imagem. Um outro processo também de evolução são as mutações, a mudança genética, nós tiramos pelas bactérias, pelos vírus. Tudo isso é uma evolução de um ser vivo. Ok, gente?
ficamos por aqui. Espero que todos tenham compreendido a aula e até a próxima, ok?